Bem, esta foi a primeira semana de trabalho do Legislativo na prática. Lula cobrou agilidade dos aliados na aprovação de temas considerados urgentes pelo governo. Vamos falar sobre isso com o cientista político Rafael Cortes, nosso parceiro aqui de CNN. Cortes, uma boa noite, obrigada por estar conosco. Boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que está ouvindo a CNN. É um prazer estar conversando mais uma vez com vocês. O Rafael, nessa semana a gente acompanhou a reunião de Lula com líderes partidários e naquela oportunidade o presidente disse que quanto mais tempo passa, fica mais caro aprovar as pautas de interesse do governo. No que Lula tem pressa? Olha, não parece ter muita pressa, viu, Carol? Pelo menos essa pressa fica mais na retórica, né? E eu digo isso porque uma parte importante da agenda do governo ainda não foi enviada ao Legislativo, né? Especialmente a nova regra fiscal, que foi sinalizada aí como um dos pontos principais da agenda de 2023, pelo menos nesse início de semestre. Mas se a gente adiciona a esse exemplo também a questão da reforma tributária, que ainda vai passar por um longo período até se decidir qual texto vai a voto. Então, quando a gente pega o discurso não só do presidente, mas de outros membros da sua equipe econômica e mesmo da equipe política, dá para notar muita ambição em termos de mudanças, né? A gente está fazendo debates que vão desde a potencial mudança na regra da inflação, né? Na meta do regime de metas, até mudanças em relação a como é que se calcula juros para investimentos, enfim. Mas muito desses sinais do governo ficam só nos sinais, ainda a gente não tem os principais projetos concretos. Só tem as MPs do início de governo, mas além disso, a gente está esperando para ver quando é que o governo de fato vai enviar e vai testar sua base aliada no Congresso. Pois é, essa semana, inclusive, Cortes, ela foi tomada por um embate entre Lula e Banco Central. Qual que é o fôlego desse conflito? E em que medida esse embate acaba prejudicando pautas de interesse econômico, como, por exemplo, reforma tributária? Vamos lá, Carol. Primeiro, acho que o ponto de partida é a gente não perder de vista que é uma agenda legítima do presidente, né? Faz parte do regime de metas de inflação, eventualmente fazer alguma mudança definida no Conselho Monetário Nacional, formado pelo presidente do Banco Central, ministro do Planejamento e ministro da Fazenda. O que me parece um pouco mais difícil de tentar entender a racionalidade, talvez a racionalidade política a gente entenda, né? O presidente quer jogar o holofote em algumas agendas que vão ser importantes para a sua popularidade. Agora, a gente não pode deixar de ter em mente que, eventualmente, a maneira como essa agenda é implementada pode ser definidora se vai trazer o resultado esperado para o governo ou não. Em tese, tudo isso, Carol, é para gerar, do ponto de vista do governo, uma taxa de juros que ele pensa que ser condiz com o atual estágio da economia. Então, ao fim e ao cabo, é mais ou menos isso, né? Tem uma ideia de que com essa patamar de juro é muito difícil de crescer, e é verdade, e agora o governo tenta encontrar uma maneira para reduzir esses juros. O problema é que é o como, né? Para resumir assim, como é que você vai fazer essa redução? Então, essa estratégia mais conflituosa, ela pode ter o efeito contrário ao esperado pelo governo, e para fazer a ponte com a sua pergunta, né? Em algum momento começa a dividir a base aliada, Carol, porque não é uma base aliada homogênea, muito menos do ponto de vista da agenda econômica. Então, eu imagino que o governo vai colher algumas derrotas logo de saída por conta dessas divisões. Ainda sobre esse debate, durante essa semana, Cortes, a gente conversou, por exemplo, com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Eles foram unânimes em dizer que não será discutida a autonomia do Banco Central, porém, aí trouxe esse debate em torno da meta de inflação, em torno da taxa de juros. É uma briga que o Congresso deve entrar? Você acredita que o embate Banco Central-governo vai também ser levado pelo Legislativo? De alguma maneira, sim. Embora, né, do ponto de vista formal, né, pode ter mudanças sem necessariamente a participação do Legislativo, né? Isso é uma atribuição do Poder Executivo na condução da política econômica. Mas, de todo modo,
essas discussões elas acabam reverberando nas instituições legislativas. Por exemplo, a gente pode ter o convite, né, feito pelos parlamentares para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explique, né, a maneira como ele vem exercendo o seu trabalho. E com isso, né, com esse jogo político, as expectativas dos agentes, enfim, acabam também sendo influenciadas por esse jogo. Então, eu diria que, de forma até razoavelmente surpreendente, nesse primeiro mês, a política monetária acabou ganhando um destaque muito maior do que se esperava. A ideia era, olha, vamos olhar para o fiscal, vamos olhar para a nova regra que vai substituir a emenda do teto, tem a questão tributária, mas talvez nas últimas semanas, o debate sobre política monetária, ou seja, taxa de juros, tem quase que sido monopolista aí pensando na agenda econômica. E você coloca, Cortes, a reforma tributária como um dos pontos essenciais nesse momento para o governo, necessário para o Brasil. A gente sabe que tem uma proposta na Câmara dos Deputados, tem outra proposta no Senado Federal. E nessa semana aqui no CNN Prime Time, a gente conversou com o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E ali vem uma sinalização de que o start dos debates será na Câmara dos Deputados. Minha pergunta é, você vê no horizonte uma briga pela paternidade da reforma tributária e que, em certa medida, pode prejudicar o avanço da proposta? Vamos lá, Carol. O primeiro ponto é super importante, não só do ponto de vista do governo, né? O governo me parece acertar nesse diagnóstico de que a questão tributária é um dos gatilhos, aí, dos entraves para o crescimento econômico, né? A gente pode ganhar muito em produtividade com uma reforma tributária bem feita, pode também fazer justiça tributária, né? O Brasil tem uma tributação muito desigual que pune os mais vulneráveis, acho que também é um objetivo nobre do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. Agora, essa importância toda, né, que de fato acho que poucas pessoas vão discordar dessa avaliação, o problema é na hora de fazer a aprovação política, né? E como você mencionou, tem alguma chance de que eventualmente uma reforma que mexe com muitos interesses, mexe com os grandes grupos econômicos, mexe com a questão federativa, porque a reforma da tributação no consumo afeta diretamente estados e municípios, então o jogo político é muito forte, mas por sorte do governo, não sorte, né, por escolha política, um dos membros da Fazenda, o Benar Api, é talvez aquele que tenha mais conhecimento aí do estado da arte sobre essa discussão, então tem chance de ser um projeto muito bem desenhado e aí a questão da aprovação vai depender da qualidade das lideranças governistas. Rafael Cortes, cientista político, aqui conosco no CNN Prime Time. Mais uma vez, Cortes, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Desejo uma boa noite para você e para todo mundo que está ouvindo a CNN essa noite. Boa noite. Obrigada, até uma próxima.